O que é Anunnaki? Primeira coisa. Que muita gente fala assim, Anunnaki são os maus do governo oculto. Anunnaki é o mal absoluto. Por culpa dos Anunnaki que a Terra está desse jeito. Existem os humanos bonzinhos e os Anunnaki malvados. Né? Então, assim, aí uma luta dos humanos que conseguem fazer parceria com os extradimensionais que querem trabalhar pelo desenvolvimento da Terra, né? De um lado estariam e do outro lado os Anunnaki, quase como os demônios, né? Daquilo ali. Gente, então primeiro vamos desmanchar essa ideia completamente. Primeiro a gente precisa acabar com essa ideia, né? Vamos entender isso de duas maneiras distintas. A primeira, que é pela definição da palavra, do termo Anunnaki, ela significa aqueles que vieram dos céus. Essa é a definição de Anunnaki. Né? E é no plural, inclusive. A gente usa com S Anunnakis, né? Porque a gente aportuguesou. Mas Anunnaki, sem S, é plural já. Então, assim, o Anunnaki, na língua original, a palavra Anunnaki, aqueles que vieram dos céus. Não tem a ver com Anu? Não. O nome Anu até pode ter a ver com isso também, entende? Mas a origem, né, é aqueles que vieram do céu, porque o Anu também veio, né? Essa definição da palavra, ela não está limitando-se a uma raça. Isso que a gente precisa entender. O termo Anunnaki não está limitando a apenas uma raça, um povo único, com uma mesma intenção, um mesmo propósito. Não, gente. O termo Anunnaki quer dizer aqueles que vieram dos céus. E vários grupos vieram dos céus. Tanto é que quando que as pessoas acham que são os Anunnaki, né, que seria o Enki, Enlil, quando essa turma desceu aqui no sistema Terra, né, no nosso anel aqui, de onde eles vieram, vou explicar isso depois, eles não sabiam que eles usaram um planeta grande, né, o Nibiru, que era um astro. Eles usaram o Nibiru para descer, só que era tão grande que eles estavam instalados ali para descer, e quando eles desceram, eles viram que vários outros grupos desceram também. Então eles não desceram sozinhos, desceram grupos diferentes com objetivos diferentes. E isso foi a origem da Guerra dos Mundos, chamada Guerra dos Mundos. Então, quando você pega aqueles livros antigos, né, dos hindus ali, Mahabharata, por exemplo, eles descrevem ali as naves, né, os Vimanas, e eles descrevem as guerras dessas naves nos céus, os deuses guerreando nos céus, usando tecnologias. Né? Tem uma região da Índia, por exemplo, e no Himalaia também, não sei se é Rajasthan, esqueci o nome do local agora de cor, que o solo é todo queimado e todo radioativo até hoje. Então existe radioatividade ali até hoje. Né? Existe, assim como existem locais desertos aí, que você encontra corpos humanos que foram cristalizados, como se tivessem ficado numa explosão atômica e cristalizaram, viraram um cristal. Né? Isso existe na China, e tem um outro local também, não sei se é no Paquistão, que tem também um deserto com seres cristalizados, consequência de explosões atômicas, gente, lá do passado. Então, assim, voltando para os Anunnaki, vários grupos desceram. Então, Anunnaki, aqueles que vieram dos céus, não necessariamente o pessoal vê muito o Anu como o pai, o Enki e Enlil como se fossem irmãos, como se fosse uma família feliz que desceu ali, sendo que, na verdade, eles nem têm características físicas parecidas, porque é como se a genética do Enki e do Enlil elas fossem bem diferentes, porque a genética das mães deles era diferente. Né? O Enki teria características mais anfíbias ou répteis ali, de escamas ali, enquanto, tanto é que ele precisava ficar na água, né? O Enki, você vê Poseidon ficava na água, você vai ver Osíris ficava dentro da água, o Osireion é um lugar que o fundo do Osireion lá no Egito é um poço de água, né? E o Enki, onde ele ficava, precisava sempre ter água. E quando ele era representava eles com uma roupa de peixe, assim, na água, muitas vezes, como se fossem umas escamas. Então, assim, a genética dele já é totalmente diferente da do Enlil,
que parece aquele homem grande, né, barbudo, babilônico, assim, totalmente diferente. Mas eles não eram irmãos, gente? Um parece um animal, o outro parece um ser humano. Como que é isso? Genéticas diferentes a partir da genética de Anu. E eles eram irmãos ou meio-irmãos? Isso ainda é polêmico de se dizer. Não, na melhor das hipóteses, eles seriam meio-irmãos, porque eles são filhos de mães diferentes. E por isso eles teriam genéticas diferentes. Na melhor das hipóteses, né? Mas existem algumas tabuletas que indicam a possibilidade até do Enlil ser um filho de Enki. Então nós temos versões diferentes, e que o Enlil teria ganhado poder quando ele ganhou essa Guerra dos Mundos, e aí ele ficou muito respeitado pelo grupo dele, e aí ele começou a medir forças com o próprio pai ou com o próprio meio-irmão, né? Depende do que, qual conclusão nós vamos chegar na medida que formos aprofundando os estudos. Essa informação não é totalmente certa, mas o certo é que eles vêm de mães diferentes, com genéticas diferentes. A mãe do Enki, como sendo uma genética mais anfíbia, ele tem uma característica muito diferente, a necessidade de estar mais ligado às águas, né? Então o que acontece? Essa primeira justificativa para a gente entender que Anunnaki não é um grupo só. Então vieram vários grupos que originou, inclusive, a guerra dos mundos desses povos que desceram ao mesmo tempo, com objetivos diferentes aqui embaixo. A segunda coisa para a gente observar é o seguinte: ainda que fossem um mesmo povo, o que não é, ainda que fossem o mesmo povo, eles tomaram decisões diferentes ao longo da caminhada deles, né? Tem um que quer mais colonizar a humanidade, o outro quer ajudar a humanidade a se desenvolver. Depois de um tempo, depois que teve um dilúvio, teve um grupo de Anunnaki que se separou de outro ali. Um dos grupos que se separou, os dissidentes que não quiseram continuar com aquela mesma ideia de colonização ali, eles se juntaram aos descendentes de Muril, que também tinham voltado para a região ali da Amazônia, e fundaram uma civilização que se chamava Murimac. Então a gente observa o quê? Que não é assim todos maus, né? Teve momentos que eles se separaram em grupos diferentes porque tinham objetivos diferentes. Alguns queriam ajudar a humanidade e outros queriam colonizar. Então, a gente não pode falar, era um grupo, todos são maus, todos estão no governo oculto. Não é bem assim que funciona, né?